Será que a Marvel perdeu a vergonha na cara e copiou na cara dura um dos heróis mais queridos da DC? Olha pra essa personagem aqui, ela tem praticamente o mesmo poder do Mutano dos Jovens Titãs, a capacidade de se transformar em animais. Plágio descarado ou é apenas uma coincidência bizarra das editoras? No vídeo de hoje eu vou te contar a verdade por trás disso e revelar quem é essa mutante misteriosa. Mas pra você entender se o poder dela é realmente igual ou quem sabe até mais perigoso, a gente precisa olhar primeiro para o que o Mutano da DC é capaz de fazer de verdade, porque o que os desenhos da TV não te contaram sobre ele vai te impressionar e muito. Para começo de conversa, quando a gente pensa no Mutano, a primeira imagem que vem na cabeça é aquele moleque verde, brincalhão, que adora comer pizza e passa o dia todo jogando videogame com o Cyborg. Mas a verdade nos quadrinhos é bem mais pesado do que isso. A transformação do Garfield Logan não é apenas um truque legal, ela nasceu de uma verdadeira tragédia. Quando ele era criança, acabou contraindo uma doença raríssima em uma expedição científica com os pais. Para salvar a vida dele, os pais aplicaram um soro experimental feito com DNA de um macaco verde. Ele sobreviveu, mas o preço foi bem alto, ficou com a pele e os cabelos verdes para sempre e logo depois acabou perdendo os pais em um acidente. Ou seja, toda aquela pose de piadista que a gente vê nos Jovens Titãs é na verdade uma máscara psicológica para lidar com o luto e com a rejeição que ele sofreu a vida toda por ser diferente. Bom, para falar a verdade, a personalidade dele mudou bastante graças à animação de 2003, que reformulou muita coisa nos personagens que nós vemos em tela, principalmente o Cyborg, a Ravena e o Mutano. E se vocês quiserem um vídeo falando sobre isso, deixem nos comentários falando Jovens Titãs, que eu vou estar deixando o like em todo mundo que comentar e eu vou saber que vocês realmente querem saber mais sobre a animação e como ela mudou tudo nos quadrinhos. Mas voltando, se a história dele é profunda, o poder dele é um verdadeiro absurdo. Muita gente acha que o Mutano só vira bicho comum, tipo um tigre ou um gorila verde, só que o limite dele vai muito além disso. O poder dele não é apenas uma mudança de visual, é uma manipulação genética instantânea em níveis absurdos que desafia as leis da própria natureza. O primeiro grande segredo sobre o Mutano é que ele não está limitado aos animais que existem hoje no planeta Terra. Se o bicho tem ou já teve carne, osso e DNA, o Mutano consegue se transformar nele. Isso significa que ele pode virar um Tiranossauro Rex completo, um Triceratops ou um Pterodátilo em questão de segundos. Imagine o peso e a densidade de um dinossauro surgindo do nada no meio do campo de batalha. É simplesmente insano. A força física que ele ganha nessas formas é devastadora, o suficiente para bater de frente com personagens de alto escalão da DC. E o nível de apelação aumenta justamente quando ele sai do nosso planeta. O Mutano já viajou pelo espaço com os Titãs e com a Liga da Justiça, e nessas viagens ele entrou em contato com a fauna de outros mundos. Se ele observar ou estudar uma criatura alienígena, ele consegue copiar o DNA dela. Ele já se transformou em monstros espaciais gigantescos, com múltiplos olhos, tentáculos e carapaças indestrutíveis, ganhando habilidades que nenhum animal terrestre jamais sonhou em ter, como cuspir substâncias ácidas ou resistir no vácuo do espaço. E se você acha que o tamanho dele é uma limitação, e aí que o negócio fica bizarro. A variação de escala do Mutano é um soco na física. Ele pode passar de um mamute gigante para uma pulga ou um mosquito em um piscar de olhos. Em várias missões de infiltração, ele simplesmente se transforma em um inseto minúsculo para passar por debaixo das portas ou hackear sistemas por dentro. E na verdade, ele já foi bem mais longe que isso, ao ponto de se transformar em micróbios, bactérias e protozoários. Isso para entrar no corpo de aliados e combater infecções ou venenos direto na corrente sanguínea deles. Lembrando que o Mutano também pode controlar o tamanho das suas transformações, isso para animais comuns. Então ele pode, por exemplo, se transformar em um cachorro gigantesco. Geralmente ele costuma fazer essas mudanças de tamanho com insetos, deixando eles ainda maiores que o normal. E nunca foi visto ele pegando um animal e deixando menor do que é naturalmente, como por exemplo deixar um mamute no tamanho de um coelho. Mas é claro que ele pode fazer isso. Não existe uma limitação clara nos quadrinhos falando que ele não conseguiria fazer esse tipo de coisa, o que é bem legal. Essa mudança de massa, sumir com toneladas de peso ou criar massa do absoluto nada, mostra que o poder dele mexe com a própria estrutura da matéria. Como se não bastasse tudo que eu já listei, o Mutano também consegue quebrar a barreira da realidade e se transformar em criaturas mitológicas e demoníacas. Em momentos de pura fúria, quando por exemplo está sob a influência de energias mágicas, como o lado sombrio da Ravena, Garfield já se transformou em dragões cuspidores de fogo e até mesmo numa fênix. O mais impressionante disso tudo é a velocidade de adaptação dele. O Mutano não precisa de tempo para se acostumar com um corpo novo. Se ele vira um falcão, o cérebro dele processa instantaneamente a visão panorâmica e aerodinâmica das asas. Se ele vira um tubarão, ele passa a respirar debaixo d'água e guiar-se pelo campo magnético sem nenhuma dificuldade. Ele absorve os instintos puros do predador, mas mantém a sua consciência humana
humana no controle na maioria das vezes. É uma máquina de sobrevivência perfeita. Já houve casos ainda tão absurdos que ele foi partido ao meio em uma forma, e ao mudar para outra, o fator de cura rearranja o corpo instantaneamente. Geralmente, a forma que ele se transforma também tem fator de cura, como por exemplo estrelas do mar ou animais alienígenas. Nunca foi mostrado ele fazendo isso com animais normais, pelo menos não no meu conhecimento. Isso torna o Mutano um dos personagens mais difíceis de se matar em todo o universo DC. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal listando as 10 transformações mais poderosas do personagem, e tá bem atualizada, então vale bastante a pena você ir lá ver. Mas agora que você entendeu o tamanho do absurdo que é o poder do Mutano, fica a pergunta: será que a Marvel conseguiu criar uma personagem mutante que chega perto desse nível de apelação? Ou será que eles só fizeram uma cópia barata para tentar surfar na onda do personagem? Pois bem, conheça a mais nova mutante das páginas X-Men, Jennifer Starkey, que também atende pelo codinome de Animalia. Quando ela apareceu pela primeira vez nas histórias recentes, muita gente na internet olhou de canto de olho e pensou assim: pô, a Marvel tá ficando sem ideias, e clonou o Mutano da DC. E de primeira, realmente parece isso. O poder base da Jen Starkey é ganhar características animais com base naquilo que ela precisa fazer no momento. Por exemplo, se ela cai na água e precisa fugir de vilões nadando, o corpo dela manifesta traços de peixe na mesma hora. Se ela precisa sair voando, ela foca no instinto de uma ave e ganha asas e adaptação de falcão. Ela tem até mesmo uma forma de combate réptil meio dinossauro, cheia de escamas e garras para pancadaria pesada. Olhando assim, é o Mutano cuspido e escarrado, né? Mas é aqui que está o segredo que muda todo o jogo e prova que a Marvel não fez um plágio bobo. A forma como o poder dela funciona na biologia mutante é completamente diferente do herói da DC, e eu vou te explicar o porquê. Para entender a Jennifer Starkey, a gente precisa olhar para as páginas recentes da Marvel. A mutação da Jennifer é puramente focada em mimetismo animal através de construtos de biomatéria. Isso significa na prática que ela não se transforma em um animal real de carne e osso. O corpo dela projeta e manifesta um material biológico próprio, criando partes de animais ao redor dela, quase como se fossem projeções físicas tangíveis e vivas, mas feitas de pura energia mutante e tecidos celulares hiperativos. Quando a Jennifer quer, ou geralmente precisa voar, ela não encolhe e vira um passarinho. O corpo dela manifesta construtos de asas de aves gigantescas nas suas costas, mantendo sua estrutura humana intacta. Se ela precisa nadar, ela manifesta uma cauda e barbatanas de peixe ao redor das suas pernas. Se ela entra em combate corpo a corpo, ela projeta garras, dentes afiados e até uma blindagem de réptil ou dinossauro cobrindo seus braços e peito. É um poder muito mais visual e conceitual, parecendo uma mistura de manipulação de energia com transformação corporal. Ela se torna um verdadeiro quimera vivo, conseguindo misturar asas de águia, garras de tigre e cauda de jacaré ao mesmo tempo, tudo operando como uma extensão do seu próprio corpo humano. Mas de onde que saiu essa mutante e por que ela tem esse poder tão específico? E é aí que a história dela se afasta completamente do Mutano e entra em um território um pouco mais sombrio. A personagem não nasceu controlando esse poder. Na verdade, ela não controla até hoje, mas também não ganhou os poderes em um acidente, em uma floresta ou coisa do tipo. Ela foi uma das vítimas de uma organização terrível chamada Orcs, mais especificamente de um grupo supremacista humano conhecido como 3K, ou Terceiro Clã. Essa organização caçava mutantes e fazia experimentos bizarros de engenharia genética. Eles capturaram a Jennifer e a mantiveram presa em um laboratório subterrâneo secreto na Flórida. Lá dentro, os cientistas realizaram procedimentos cruéis para testar os limites do gene X dela, forçando o corpo da garota a manifestar essas formas animais repetidamente através de traumas físicos e tortura psicológica. Ela foi criada para ser uma arma, uma ferramenta de combate descartável nas mãos de humanos que odiavam a própria espécie dela. Ela só conseguiu a liberdade quando o grupo de operações especiais dos X-Men descobriu o laboratório da Orcs na Flórida. Mutantes como Psylocke e o Margot invadiram o complexo para desmantelar os experimentos e acabaram encontrando a garota trancada. O estado dela era deplorável, traumatizada por anos de abusos científicos, e ao ser resgatada, ela recebeu o codinome de Animalia e foi levada para a segurança, onde finalmente encontrou um propósito. O grande problema é que esse passado da Orcs deixou cicatrizes profundas na mente da Jennifer, como era esperado. Os instintos dos construtos animais que ela cria são extremamente agressivos e instáveis. Quando ela manifesta as garras de um grande predador ou a mandíbula de um réptil gigante, a mente dela é bombardeada pelo puro instinto de sobrevivência. Ela precisa travar uma batalha mental constante para não deixar a violência assumir o controle e acabar machucando as pessoas ao seu redor. É exatamente por isso que a presença dela nos quadrinhos recentes dos X-Men, sob o comando do roteirista Jed McCrea, é tão fascinante. Ela não é apenas uma heroína que sai batendo em vilões, ela é uma sobrevivente aprendendo a domar os próprios instintos e traumas. Os X-Men não estão apenas ensinando a Jennifer a lutar, estão ensinando a garota a manter a sua humanidade viva. Imagine o peso psicológico de uma personagem que sabe que se perder o controle por um segundo no meio de uma batalha, o seu próprio poder mutante pode transformá-la em um monstro incontrolável
imutável para sempre. E se você acha que o poder dela se limita a virar bichos comuns do zoológico, a Marvel fez questão de mostrar que a biomatéria da Animalia pode ir muito além. Como o poder dela gera construtos baseados em conceitos animais, ela não fica presa à biologia realista da Terra, pelo menos não no papel. Se ela precisar enfrentar uma ameaça de alto nível, o corpo dela pode projetar características de criaturas extintas há milhões de anos, como as mandíbulas esmagadoras de um megalodonte ou a força de impacto de um anquilossauro. A densidade desses construtos celulares é tão absurda que ela consegue estraçalhar metal, rasgar blindagens de alta tecnologia e resistir a disparos de armas pesadas sem que os projéteis cheguem a tocar a sua pele real. Olhando por esse lado, a rivalidade entre a Marvel e a DC ganha um capítulo totalmente novo. De um lado, temos o Mutano, um herói veterano, com anos de experiência em equipes como os Jovens Titãs e a Liga da Justiça, que se transforma no animal completo e consegue virar desde um micróbio invisível até um Tiranossauro Rex verde de verdade. Do outro lado, temos a Jennifer Starkey, a Animalia, uma novata sobrevivente em experimentos humanos, altamente instável, mas que consegue projetar de forma quimérica as armas mais letais da natureza ao redor do seu próprio corpo, misturando habilidades sem perder a resistência de base. Então, quando a gente volta para aquela pergunta polêmica do início, que a Marvel realmente roubou o Mutano da DC, a resposta é definitivamente não. O que a Marvel fez foi pegar a ideia de usar as habilidades animais e colocá-la dentro do seu próprio DNA de histórias, transformando a mutação em algo visceral, ligado a construtos celulares e focado em um drama de ficção científica e sobrevivência que é bem a cara dos X-Men. Eles não criaram uma cópia barata, criaram uma rival de peso que tem tudo para crescer muito nos quadrinhos. Mas agora que você conhece a fundo os segredos do Mutano e da história perturbadora da Animalia, o cenário mudou. Se a gente colocasse os dois em uma arena de combate, onde o Mutano pode usar todas suas transformações clássicas de escala e a Jennifer pode usar toda a sua projeção de biomatéria agressiva, quem você acha que venceria a batalha? Será que seria a experiência e a versatilidade total do herói da DC que venceria o duelo, ou um instinto de sobrevivência e a fúria dos construtos da nova mutante da Marvel? É com essa pergunta que eu finalizo o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixe aí nos comentários qual desse personagem é o que você mais gosta e lembra de comentar Jovens Titãs se você quiser um vídeo sobre animação. Não esquece de deixar o like e mandar para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos para ajudar o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!